Chegamos ao quarto episódio de The Breeze, e olha, sinceramente, esse pra mim foi o melhor episódio até agora da série. Fala galera, então, nesse quarto episódio de The Breeze, a gente teve, cara, uma junção de vários elementos que são primordiais, assim, pra principalmente uma série de ficção científica. E acho que a primeira coisa, cara, que eu gostei bastante foi a maneira como esse The Breeze, ele afetou, né, tudo ali que acontece ao redor, a maneira como ele afeta. Porque todo aquele assunto de terraformação, a modificação da respiração de todas as pessoas que estão ali sendo afetadas, cara, eu adorei a maneira, primeiro, como esse tema é tratado, e segundo, literalmente o tema em si. Tá? Acho que isso é um tema muito relevante quando a gente fala sobre ficção científica. E foi tratado de uma maneira onde tudo foi realmente muito bem desenvolvido ali. A gente vê realmente uma importância. Eu achei também que o ritmo para esse episódio ele aconteceu de uma maneira melhor, tá, do que, por exemplo, o terceiro episódio. E isso também foi outro elemento que me prendeu bastante nesse episódio, assim. E teve, cara, esse elemento junto, né, da terraformação, junto desses elementos que, por exemplo, a Finola, obviamente, ela é muito mais uma pessoa sentimental do que racional, né? O Brian, ele funciona já da outra maneira, né? Nesse complemento ali da dupla. O Brian já é muito mais essa racionalidade acontecendo. E a Finola teve, de novo nesse episódio, a presença do assunto em relação ao pai dela, né? Aquela informação que vem de Londres em relação do pai dela. E isso tudo, obviamente, a gente já sabe que vai afetar, né, a sequência não só da Finola, dos acontecimentos, né, da Finola em relação à série em si, também, mas principalmente a relação dela com o Brian. Isso vai afetar diretamente pela informação que o Brian já sabe tudo o que está acontecendo e não passou essa informação para ela. Né? E eu achei até que nesse final do episódio ali ela ia comentar alguma coisa. Ela não comenta, mas ele já percebe que tem algo de diferente acontecendo. E também por a gente ter essa ligação dela, por ter esse lado mais emocional dela ali acontecendo, as escolhas que ela faz nesse episódio colocam ali muito claras essa diferença de postura que ela tem em relação ao Brian. Né? O Brian é para salvar ali o restante do condado, para salvar o restante do estado, assim como ele vai falando, né? Tudo vai sendo aquele crescente por causa do The Breeze, né? O The Breeze, ele pode causar uma proporção muito maior naquele estrago de terraformação do que se ele for contido naquele momento. E ela não quer desistir, ela quer achar uma saída, ela procura uma saída de qualquer jeito, né? Até que ela acha aquela solução que eu achei brilhante, mas antes de falar da solução, para continuar desse lado mais emotivo, a escolha que ela primeiro parece que vai fazer, ela é convencida pelo Brian não fazer, o Brian tenta mostrar um outro lado para ela em relação dela contar a verdade ou não lá pro pai. No momento que ela vai e ela, cara, tem informação sobre o George, né, sobre o pai dela. E ela de novo percebe assim, cara, o mais importante é as pessoas saberem, as pessoas tomarem suas próprias escolhas, principalmente quando se conversa sobre família. E ela vai lá, conta, né, pro pai que estava separado lá da família. E ele, obviamente, a partir do momento que ele sabe, ele nem pensa duas vezes, né? Ele corre, ele entra naquela chuva que está acontecendo pelo The Breeze. Ele é afetado diretamente, ele tem a sua transformação também em questão do seu próprio sistema respiratório. Mas ele vai ficar junto da família, ele vai ficar junto das pessoas que ele ama. E logo depois a gente vê aquela consequência, né, do resultado que a Finola acha de achar um The Breeze que vai poder praticamente anular o resultado daquele The Breeze ali que está acontecendo. Né? Um The Breeze acaba anulando o outro. E a consequência para todas as pessoas que estavam ali sendo afetadas é realmente aquele congelamento ali. Né? As pessoas elas continuam vivas, mas elas não vão lembrar do que aconteceu e sabe-se lá quanto tempo que elas vão poder voltar a viver. Mas aí que está a representatividade do estar junto. Então, cara, são vários elementos ali em relação à discussão sobre o sentido da vida, das motivações de personagens, que envolve muito também tudo quando a gente fala sobre a ficção científica. Então, no conjunto por completo desse episódio, cara, eu adorei demais, adorei também essas novas consequências que vão ter a partir de agora em relação a Finola e Brian. E também tem um aspecto de ritmo de episódio, junto desse ritmo de episódio, a maneira como eles filmaram o episódio, eu achei os planos muito mais bem construídos e, ao mesmo tempo, planos que conseguiu contar melhor, mais fluido aquela história. Então, cara, para mim o melhor episódio de The Breeze até agora e, cara, muito ansioso, já vi o teaser do próximo episódio, muito ansioso para ver qual vai ser a sequência. Então é uma baita série e eu acho que ela vai ter esse crescimento ainda maior, principalmente nessa história principal e
nessas histórias que vão acontecendo também mais procedurais em relação aos debris e a gente vendo esses estados e modificações que eles vão fazendo. Então é isso, galera. Já assistiu o Debris, esse 4º episódio? Deixa aqui embaixo nos comentários o que achou, vamos discutir sobre. Não esquece daquela ajuda que é muito importante. Curte o vídeo, assina o canal. Take 04, viva o sonho.